Olá, eu sou Cristiane Zamboni, acelera a sua recolocação profissional. Hoje eu estou recebendo aqui no nosso mês de novembro, mês das entrevistas com os profissionais de RH, a Silvana Gimelli, que atua na área de recursos humanos há mais de 20 anos, é professora universitária. Então, gratidão, Silvana, por estar aceitando esse convite em estar aqui para falar para os profissionais que estão buscando o seu novo trabalho, que estão querendo fazer uma transição de carreira, enfim, para conversar conosco. Seja bem-vinda. Ok. Olá, Cris, tudo bem? Muito prazer a todos que estarão nos ouvindo. Quero te agradecer o convite, para nós falarmos um pouquinho sobre essas mudanças todas que estão acontecendo no mercado de trabalho e também até o futuro do trabalho, como é que isso está acontecendo nesse momento tão diferente em que nós estamos realmente sendo desafiados. Verdade. Bom, Silvana, então assim, uma pergunta que muitas pessoas me fazem e o público também muitas vezes é carente dessa informação. A gente tem percebido mudanças bastante significativas, principalmente na área de recrutamento e seleção. As empresas elas estão cada vez mais se utilizando de softwares, de sistemas, de testes, né? No sentido de realmente estar selecionando aquele profissional que elas entendem que está apresentando ali um perfil, uma competência comportamental e técnica realmente de acordo com aquilo que a empresa está buscando. Eu gostaria que tu pudesse falar para nós um pouquinho mais como é que está sendo essas mudanças e de que forma hoje o profissional pode se preparar para conseguir estar avançando nesse tipo de processo seletivo e as diferenças que a gente ainda tem muitas diferenças, no mercado, empresas maiores, a gente tem talvez um processo mais robusto. Empresas de médio porte ainda estão num sistema um pouco mais de entrega de currículos via e-mail, de algum software. E as empresas menor porte aí já é aquele sistema ainda um pouco da minha época de botar o currículo embaixo do braço, né, Silvana, e bater lá na porta da empresa e entregar em mãos lá o currículo. Então, muito bem, Nós estamos em 2020, então muitas coisas estão diferentes de alguns meses atrás, de alguns anos atrás. Então, quando a gente pensa assim, 5, 10 anos atrás, as pessoas estavam com muita frequência, elas procuravam encaminhavam seus currículos, quer seja físico ou até mesmo eletrônico, para as consultorias, para as recrutadoras, para as empresas que faziam os processos de recrutamento e seleção para as empresas. Esse era o processo normal. Uhum. Nos últimos períodos, tanto empresas grandes quanto médias já estão evoluindo para uma linha de um processo com plataformas digitais. Então, esse é um comportamento que a gente está observando e não é apenas do processo de recrutamento e seleção. Esse é um processo que está avançando para todos os setores. Uhum. Então, os profissionais, cada vez mais, eles precisam estar conectados com essas mudanças. Essas mudanças, não são sutis, elas são bastante significativas. E a questão de estarmos preparados para o uso de tecnologias, quer seja por plataformas digitais, quer seja por meios eletrônicos. Por quê? Porque há uma inteligência por trás disso que facilita o processo seletivo para as organizações. Então, esse é a principal mudança. Uhum. Quando a gente pensa e olha para pequenas empresas, ainda há necessidade, algumas empresas ainda recebem os currículos. Então, o processo mais tradicional que nós conhecemos, ele não está eliminado, ele está sendo modificado. Eu acho que esse que é o importante. Então, se o candidato ele tem interesse em participar ou concorrer para uma vaga de uma empresa pequena, talvez ele precisa estar se organizando e encaminhando ou acessando essa empresa ainda por algumas empresas que fazem esse processo seletivo para essas pequenas empresas, que ainda existem, e até mesmo contatar a própria organização, a própria empresa. Em pequenas empresas existe ainda um processo culturalmente aqui na nossa região, principalmente, que existe as questões das indicações. Então, quando a gente pensa e a gente está preparado para o mercado de trabalho, nós precisamos estar com um bom networking, com boa relação, digamos, podemos dizer, um bom contato para que a gente possa ser observado, inclusive acessado por essas indicações.
Então, esse é um processo que ainda acontece, né? Que eu acho que ainda ele é vivo, ele ainda para pequenas empresas, para médias empresas e para grandes empresas. Hoje também, Cris, assim, queria comentar que atualmente também nas grandes empresas esse processo de plataformas digitais, uso de inteligência, ele é uma realidade que eu acho que não retorna, não volta mais nos parâmetros que nós tínhamos antigamente. Talvez haverá alguns processos híbridos quando existe um volume bastante grande de contratações para um tipo de perfil. Então, a gente pode usar movimentos não só por plataformas, mas também por outros meios. Isso é uma tendência que todas as empresas estão vivendo. Na Serra Gaúcha, isso já está acontecendo há um bom tempo. Nas grandes capitais, como Porto Alegre, mesmo São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, isso já é uma realidade de longa data. A inteligência artificial, ela facilita a avaliação destes currículos ou desses cadastros que são feitos nessa plataforma. Então, a sugestão que a gente dá para os profissionais é realmente, quando forem fazer o seu cadastro junto a essas plataformas, façam isso com muita seriedade. Porque em alguns momentos existe, inclusive, uma avaliação para o perfil de cultura, né? Um perfil para verificar assim, a adaptação deste profissional à cultura dessa empresa, ou se ele tem um perfil aderente, né, a essa cultura. Então, a gente percebe que muitos profissionais, no momento de fazer o seu cadastro, de fazer a sua inserção, eles fazem para testar, para verificar como isso está acontecendo. Só que aquilo está realmente sendo considerado como válido. Como válido. Então, este é um primeiro cuidado que os profissionais precisam ter no momento de fazer a sua inserção nos cadastros. Um outro ponto extremamente importante que eu entendo que se faça necessário é realmente ter uma boa formação. Uma boa formação, quer seja técnica, mas também com habilidades de relacionamento, habilidades comportamentais, que são hoje os diferenciais que se tem. Na lógica também de termos interesse por assuntos diversos que faz com que nós tenhamos que a curiosidade ela fique aguçada e que isso a gente também estimule a facilidade de aprender. Porque essa facilidade de aprender, o mercado de trabalho, o futuro do trabalho, talvez ele vá ter profissões ou atividades que anteriormente não teríamos. Então, isso se faz necessário. E como é que a gente aguça isso? Como é que a gente desenvolve essa competência de aprendizado, de aprender rapidamente? É tendo curiosidade, é buscando conhecimentos de temas que nós não tínhamos anteriormente. Isso faz com que a gente amplie a nossa gama de conhecimentos. Então, talvez a gente tenha que acoplar a questão de competências técnicas, desenvolver as competências comportamentais, mas também continuar assim aguçando o nosso aprendizado continuado. Talvez eu entendo que esses são pontos importantes. Ter uma competência do aprender a aprender. Ser aquela pessoa meio que autodidata, porque hoje a informação ela tá muito disponível, né, para todas as pessoas. Então, eu acho que isso também é uma competência bem importante, porque independente de onde esse profissional vai estar trabalhando, ele tem a capacidade de aprender sobre novos sistemas, sobre novos tipos de trabalho, sobre novos tipos de processo, né? Uso de ferramentas. Né? Exatamente. Eu acredito que anteriormente a gente avaliava que os profissionais eles eram contratados por sua experiência profissional ou por sua formação técnica. Isso provavelmente ainda acontece em algumas organizações, mas não é isso que mantém um profissional nas empresas. O que mantém o profissional nas empresas é essa associação de competências, em que as pessoas precisam estar constantemente se desenvolvendo e até se autodesenvolvendo, porque eu acho que também um outro ponto que os profissionais eles sempre ficavam ou pensavam nas suas carreiras e colocavam isso na responsabilidade das empresas, das suas lideranças. E a responsabilidade pelas suas carreiras é do próprio indivíduo, do próprio profissional. Então, talvez este seja um ponto extremamente importante que as pessoas devam estar continuamente se desenvolvendo e buscando se aprimorar. E eu acho que essas plataformas, elas também te dão uma oportunidade, né, Silvana? Porque elas te dão um retorno de algumas etapas, alguns testes, né?
Então, existe ali Sim. alguns testes de personalidade, muitas vezes existe até uma etapa de vídeo, uma etapa de questionários, enfim, tem aí como montar uma gama de etapas num processo, né? E em Claro. alguns momentos elas te dão. Normalmente o processo seletivo via plataformas digitais, elas têm realmente várias etapas. O gestor, que é o profissional que vai estar fazendo a seleção, porque ele tem aquela oportunidade, ele vai definir o perfil que ele precisa para aquela oportunidade, ele lança, e isso tem uma abrangência, inclusive territorial, muito maior. Então, uma vaga, por exemplo, uma vaga técnica, onde requer o ensino médio ou até mesmo uma graduação em andamento, anteriormente nós teríamos 5 ou 6 candidatos em que as agências estariam indicando. Hoje, nós atingimos 300 ou 500 pessoas interessadas por aquela oportunidade. Ele ficou Então, talvez com uma acessibilidade muito maior em virtude da tecnologia, né? E a recomendação que a gente coloca para os profissionais que têm interesse em participar de processos seletivos via plataformas digitais seria realmente ele estar atento a todas as etapas deste processo. O sistema, ele automaticamente ele vai dando respostas, mas se está sendo recomendado que ele faça um vídeo, por exemplo, realmente que ele encaminhe esse vídeo e ele acompanhe o processo seletivo por todas as etapas. Porque a gente percebe que a grande parte dos candidatos não fica atento e muitas vezes ele perde o próximo passo ou o convite para uma entrevista. Então isso acaba, as pessoas precisam estar realmente acompanhando todos os movimentos que está acontecendo nessa plataforma. Legal, ótimo. E Silvana, olha só, vamos fazer uma suposição aqui, tá? Se eu chegasse hoje numa empresa aí de grande porte com meu currículo na mão em papel, o que acontece comigo? Provavelmente você seria orientada a buscar a plataforma digital da organização via Legal. sistema. Então, o que a gente coloca é assim, ó, busquem, analisem as empresas pelas quais vocês terão interesse. Essas empresas provavelmente têm uma orientação de como encaminhar os seus currículos e sigam esses passos com cuidado, com atenção, com profissionalismo. Eu acredito que esse seja a maior dica que a gente possa dar, né? As pessoas sejam autênticas, porque não existe um perfil, o melhor perfil é aquele que é o aderente àquela necessidade para aquela posição. Ok, legal, legal. E Silvana, assim, se tu pudesse hoje dar um conselho para alguém que está aí no mercado buscando recolocação, né? E que trabalhou aí durante um período numa empresa, tem uma boa formação, tem uma qualificação, como é que esse profissional ele pode, né, ou ele deve se preparar para um processo assim seletivo que tem várias etapas, que tem, enfim, dentro de uma inteligência artificial, como que ele pode assim estar mais preparado? O primeiro ponto, independente de ser plataforma digital ou uma entrevista que pode evoluir na sequência, né, a plataforma ela faz uma seleção, mas o processo ele dá continuidade, inclusive, para contatos, né, contatos posteriores, como uma entrevista, inclusive coletiva ou uma entrevista individual. Essas etapas não estão eliminadas num processo onde se usa plataformas digitais. Mas o conselho que eu daria para qualquer profissional seria conhecer as suas competências, estar suficientemente preparado para participar desse processo, mostrando os seus conhecimentos, as suas experiências e aquilo que vai agregar de valor para a organização. Talvez esse seja a forma como as pessoas elas possam estar se analisando e verificando aonde ela pode e o que ela pode contribuir para aquela organização. Porque, querendo ou não, o autoconhecimento, né, Silvana, ele é super importante. Independente se a pessoa vai avançar naquele processo ou não, né? Porque isso pode ajudar esse profissional a também fazer uma autocrítica, uma autoanálise para outros processos, né? E eu acho que o legal disso, assim, né, que muitas vezes o profissional faz a testagem e ele tem a oportunidade ali, né, de receber aquela informação sobre o seu perfil, sobre as suas
enfim, se conhecer um pouco mais, né? E aí, a partir disso, talvez trabalhar com aqueles pontos que ele percebe que estão bem, mas também com aqueles gaps para poder evoluir em outros processos. Você colocou muito bem, Cris. Quando os profissionais eles avançam nesse processo seletivo e quando essa vaga, por exemplo, uma vaga um pouco mais estratégica ou um pouco ou relativamente importante para a organização, os 2 ou 3 últimos candidatos eles acabam participando de um processo que nós chamamos, no mercado chama de assessment ou de avaliação desse potencial. E nesse momento, essas testagens são realizadas para verificar se as competências necessárias para aquela posição, elas realmente existem, e até mesmo se existe potencialidade para desempenhar funções com um pouco mais de complexidade. Caso esse profissional não seja o profissional que selecionado, ele recebe a devolutiva desse assessment e que dá a oportunidade dele buscar realizar um plano do seu desenvolvimento individual. Isso é muito agregador para todos os candidatos. Porque hoje a gente vê que tanto para os processos seletivos, quanto para o próprio crescimento do profissional em termos de carreira, essa ferramenta lá é importante, né? Com absoluta certeza. Uma última pergunta, assim. O que tu entende que é um fator que mais tem excluído, além dessa questão de não preenchimento, enfim, a pessoa evoluiu no processo, chegou para a etapa final. O que hoje mais tem, digamos assim, sido o fator que acaba culminando na exclusão do profissional do processo? Tem sido detalhe, tem sido comportamento, tem sido mais a questão técnica? O que tu percebe em geral, assim? Eu percebo que para chegar no momento das conversas, das entrevistas individuais, é lógico que a gente vai analisar a trajetória desse profissional e a bagagem que ele possui. Então, isso é um fator determinante, conhecimento e bagagem. Mas no momento da entrevista, um fator decisivo é a postura do profissional. É o como ele se coloca, se ele realmente tem... a gente percebe maturidade desse profissional. Então, acho que o que exclui da entrevista é uma observação de não tão profissionalismo. Talvez assim, então a gente combina, né? Numa associação de verificar trajetória, conhecimento, potencialidade, mas postura profissional. Porque a gente verifica isso na questão de avaliação mesmo, naquele momento de que ele possa estar trabalhando com espírito de equipe, um ambiente mais colaborativo, ou ele tem competências de boa comunicação, de flexibilidade e de negociação. Então, são competências, a gente chama de soft skills, né? Competências que a gente precisa desenvolver e que são decisivas no processo seletivo. Silvana, gostaria muito de te agradecer, muita gratidão por ter aceito, né, esse momento para a gente trazer mais informações para esses profissionais que estão buscando o seu novo trabalho, também fazer uma transição de carreira, enfim. Acho que sempre é importante a gente trazer isso de uma forma assim, que as pessoas consigam entender a informação de uma forma clara. Então, tu pode trazer um pouco mais essa realidade aí que tu tem vivenciado nesses teus anos todos de RH, que são muitos, né? Então, muita gratidão por ter aceitado e muito sucesso para ti, tudo de bom e que continue aí trabalhando aí em prol dessas mudanças todas aí. Muito obrigada. Nossa, eu que agradeço e desejo assim a todos, né, que façam das suas carreiras, né, algo diferencial, não só para si, mas também para a sociedade, né? Acho que isso que é o mais importante também, nós como profissionais e cidadãos. Um abraço, Cris. Obrigada.